Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo, cara, tem uns 10 assuntos aqui pra gente te deixar, como sempre, bem informado sobre as coisas do Colorado. Antes, preciso te lembrar que esse e todos os vídeos do canal são em parceria com a galera do Aposta Ganha. Se tu é maior de 18 anos e tem juízo na cabeça, sabendo que apostas são pra brincar e se divertir, me chama no meu Instagram que eu vou te mandar uma bonificação. E a tua primeira aposta vai ser por conta do JBzinho aqui, beleza? Gente, primeira informação. Antes do jogo contra o Vasco da Gama no Beira-Rio, o Inter soltou um comunicado que Charles Arangues, na volta a Porto Alegre, nos primeiros treinos, sentiu um desconforto na coxa e, portanto, está vetado nesta partida, e que agora será reavaliado. Vale destacar que o problema crônico do Arangues, que vinha incomodando ele desde a Alemanha, era na panturrilha, mas como está há 7 meses sem jogar, ele chegou a viajar, foi para a partida e o próprio Felipe Becker, vice de futebol, disse pra gente que fizeram um acordo para acalmar o jogador porque ele estava ansioso. Agora ele volta, faz 2 treinos e sente esse desconforto. Detalhe, no treinamento que foi aberto para a imprensa, ele estava de segundo volante, Matheus Dias primeiro e ele de segundo volante. Uma participação até discreta. E aí ainda tem essa lesão. Uma pena, o Internacional, que já tem DP na lesão muscular 1 mês, Johnny na seleção, agora não tem também o Charles Arangues, e se bobear ele perde esse período que todo mundo estava dando, a data FIFA, né, como algo importante, interessante para ele se recuperar e estar à disposição depois de 10 dias de treinamentos físicos mais intensos. Gente, a Conmebol fez uma punição, acaba de divulgar uma punição pesadíssima por conta do lance que foi, e até eu posso comentar aqui de maneira injusta, está tirando o Nico Hernandes do próximo jogo do Inter. Quem não lembra, o Nico Hernandes no jogo contra o Metropolitanos fez uma falta providencial porque o cara do Metropolitanos no estádio Beira-Rio ia sair cara a cara com o goleiro John do Internacional. E aí ele faz uma falta e impede a jogada de acontecer. A Conmebol fez um julgamento, e julgamento da Conmebol é assim, são os cabeças, os notáveis que vão lá, se reúnem, dão uma punição e não tem como recorrer, não tem muito como fazer, consideraram a entrada violenta, mas foi uma falta claramente para parar um contra-ataque e deram 2 jogos para o Nico Hernandes, mais uma multa, que ok, convertendo a multa aí dá 15 mil reais, não é uma multa alta, mas o fato é duro, é uma falta de jogo, uma falta de parar a jogada. Ele tinha que ser expulso, beleza e tudo mais, mas cara, como é bom, a gente sabe como é que funciona e as coisas por lá são infelizmente assim. Então o Nico Hernandes tá fora da decisão contra o Independiente Medellín. Pra muita gente, e eu tô quase me abraçando nessa, Moledo e Nico Hernandes é a melhor zaga da temporada do Inter, porque o Mercado e o Vitão não estão jogando nem perto do que já jogaram. Gente, o Inter anunciou a renovação de Luca, centroavante, 19 anos, até 2025. O contrato dele era até metade de 2024, o Inter estendeu mais um tempo. O Inter tem 60% desse jogador, que não é uma cria da base colorada, ele veio do Fortaleza, o Inter paga 1.200.000 para ele, e aí ele vem da conta do recado, o Mano até podia utilizar ele mais, mas enfim, não tá utilizando tanto, mas o Luca renovou o seu contrato. Alguém tá perguntando, o alemão então tá de saída? Nós tivemos recentemente uma matéria dizendo que o Al-Ahly dos Estados Unidos estaria interessado no alemão, dos Emirados Árabes, estaria interessado no alemão. Emirados ou Arábia Saudita é mundo árabe, tá? Eu fui falar com as pessoas que trabalham com o alemão e me negaram, dizendo, olha, pra gente não chegou nada e tal, não tem nenhuma negociação que está por acontecer dele. Gente, tem uma negociação que se interessa muito ao Inter, que pode render um dinheiro. O Alan, que é o meia das categorias de base do Colorado, na época da gestão pífero ainda foi vendido para o Liverpool, veio para o Brasil, agora jogou no Fluminense, está no Atlético Mineiro. O Galo comprou ele, tem o percentual do jogador, mas o Flamengo está muito perto de comprá-lo por 7,5 milhões de euros, ou 40 milhões de reais. O Inter tem mais ou menos 2,5% da formação do jogador e a tendência é que ganhe cerca de 1 milhão de reais. O Inter vai ganhar quase 1 milhão de reais porque participou da formação do jogador. O Flamengo vai ter que pagar essa grana para o Inter. Então, a venda do Alan, meia do Galo para o Flamengo, vai ser interessante para o Internacional. Base sempre acaba rendendo um outro fruto. Aliás, por falar em categorias de base, uma entrevista do Felipe de Oliveira, que é o diretor das categorias de base do Inter, para a Rádio Grenal, está repercutindo. Por quê?
Eu falei agora há pouco até com o Felipe de Oliveira para checar, ele confirma que na entrevista que deu para a Rádio Grenal, falou entre outras coisas sobre o caso do Estevão. Não fez uma crise, mas disse que, olha, alguns jogadores acabam subindo de maneira antecipada e aí pagam um pouco o preço sobre isso. E foi o caso do Estevão. O Estevão sobe lá por abril, maio do ano passado para o time principal do Internacional. E naquele momento ele tinha apenas 5 meses de titularidade no Sub-20. Foi uma subida um tanto quanto precipitada. O Inter deveria ter segurado um pouco mais. O ideal seria ele ter feito todo o ano de 2022 e agora, nessa temporada, como depois de já ter passado um ano como titular, ter subido mais gradativamente ao elenco profissional. Mas aí ele antecipa uma etapa, sobe, não está 100% pronto e aí penou como a gente está vendo que está penando aí. Esta foi uma declaração do Felipe de Oliveira, que é o diretor das categorias de base do Inter, explicando esse erro que acabou acontecendo com o Estevão. Subiu quando tinha apenas 5 meses de titularidade no Sub-20, não estava maturado, foi muito cedo para o profissional e aí paga o preço até agora por conta disso. Então fica aí esse alerta para que, de repente as coisas possam melhorar no futuro. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.